O diretor do IML de Ribeirão Preto afirmou hoje para a nossa equipe que Natália Garnica morreu envenenada com chumbinho, só que com uma substância diferente da que Larissa Rodrigues ingeriu. O documento com o laudo completo deve sair ainda essa semana. O primeiro exame nos restos mortais da Natália deu positivo para a presença de chumbinho. O que se faz agora é uma contraprova desse exame. O que nós tivemos de informação é que essa contraprova já está a caminho para então confirmar o resultado deste primeiro exame. A Polícia Civil ainda, como você adiantou, não recebeu, esse laudo, mas então nós já temos acesso a essa primeira informação, portanto o compromisso de passar essa informação aqui diretamente para quem está acompanhando, sendo esse caso, que parou o Brasil, que é o caso Larissa, e que tem aí uma conexão direta com a Natália, E a gente vai contar melhor essa história aqui para relembrar o pessoal de casa. Bom, começando com a exumação do corpo da Natália, Pagliani, que nós mostramos aqui na Record. Essa exumação aconteceu no dia 23 de maio, no cemitério de Pontal. Foram colhidas, então, partes do estômago, fígado e bexiga para fazer essa análise, que é uma análise muito detalhada, um exame específico, lá em São Paulo. Os restos foram levados, portanto, para o IML de São Paulo. As suspeitas em torno do falecimento de Natália surgiram durante a investigação que levou o irmão e a mãe dela, o médico Luiz Garnica, e a aposentada Elizabeth Arrabassa à prisão. Os dois são suspeitos de envolvimento na morte da professora de Pilates, Larissa Rodrigues. E é aqui que começa, então, essa conexão entre as duas mortes. Toda vez que eu perguntava para ela sobre o laudo, ela não sabia me falar do que a Natália morreu. Ela me relatou que a Elizabeth ligou pro Luiz perto da meia-noite, falou que a Natália estava morta. Já na ligação falou que a Natália estava morta. O Luiz foi para lá e realmente a Natália estava morta. A amante foi no velório da Natália, foi na missa de 7º dia da Natália, foi na pizzaria após a missa de 7º dia, só que sentou em mesa separada. Essa amante dele andava com um homem, E a Larissa pediu para eu mandar a solicitação para esse moço. Eu mandei para ele um boa tarde. Ele me respondeu, eu perguntei se ele namorava a Letícia e se ele sabia o que estava acontecendo. E ele foi bem rude, disse assim que o Luiz, que era casado, ele que deveria dar o respeito, não ela. Documentos oficiais relacionados ao caso apontam semelhanças entre as circunstâncias das mortes de Larissa e Natália. De acordo com o boletim de ocorrência, Natália faleceu na madrugada do dia 9 de fevereiro em Pontal, também na companhia da Elizabeth. Ela trabalhou o dia todo e à noite, já em casa, começou a passar mal no quarto e então chamou pela mãe, que estava na residência. Natália morreu momentos depois. O SAMU foi chamado e a equipe constatou o óbito no local. O corpo não apresentava sinais de violência. A ocorrência foi registrada, então, como morte natural. No começo desse mês, Elizabeth escreveu uma carta da prisão contando que a Larissa morreu após tomar acidentalmente um remédio que estava com veneno de rato. Elizabeth detalha como estava a sua saúde dentro da cadeia e em seguida fala sobre a filha Natália Garnica, que em determinado momento, como Natália era chefe de vigilância sanitária de Pontal, teria pedido chumbinho para a mãe para que pudesse usar o veneno para matar ratazanas que estavam em chácaras da cidade. Depois dessa conversa, Natália acabou falecendo e então Elizabeth pegou as medicações que a filha fazia de uso contínuo e levou para a casa dela. No dia em que Elizabeth foi até a casa de Larissa, ela teria levado um desses remédios de estômago, já que estava usando as antigas medicações da filha. Ainda de acordo com a carta, a professora passou mal por conta de uma marmita que teria comido antes e então pediu um remédio para a sogra. Esses remédios seriam os mesmos que a idosa pegou depois da morte da filha. A Polícia Civil já está ouvindo testemunhas relacionadas a Natália. Na próxima semana devem ser ouvidos aí Viviane Garnica, irmã de Luiz, e Antônio Luiz Garnica, que é o pai do Luiz. E antes de finalizar o inquérito, a polícia deve interrogar novamente o Luiz e também a mãe Elizabeth Arrabassa. Então é isso, Pagliani, essas são as informações que nós temos, Informação fresquinha, como nós adiantamos aqui, sobre esse primeiro exame nos restos mortais da Natália Garnica. E esse primeiro exame, então,
aponta a presença de chumbinho. O que deve se desenrolar a partir daí é a contraprova desse exame e então outras provas que estão sendo colhidas aí pela polícia nos dois casos, caso Larissa e caso Natália, que claro, estão aí conectados de alguma forma e ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. A gente ainda vai descobrir muita coisa sobre essas duas histórias, lembrando que o inquérito do caso Larissa deve ser encerrado no começo de julho, Pagliani. Onde que a senhora comprou o chumbinho? Disseram que a senhora já estava planejando, é isso, dona Elizabeth? Por que a senhora fez isso? Não tem culpa de nada, gente. Para com isso. É pecado. Vocês estão fazendo isso, é pecado. Não tem nada, é mentira. Por que a senhora perguntou sobre o chumbinho pra amiga? Sobre a questão do corpo da filha da senhora que vai ser exumado, a senhora tem algo a declarar? Sobre a questão do corpo da filha da senhora que vai ser exumado, a senhora tem algo a declarar? É minha amada filha, meus filhos amados. É minha amada filha, meus filhos amados. Pode ser, tá? Pois é, então a gente para e pensa o seguinte, óbvio que nós vamos aguardar, né, a contraprova, o posicionamento oficial da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, o delegado vai ser informado, notificado, e aí um processo, um inquérito é da Natália, outro inquérito acaba sendo então da Larissa. Isso ponto não é dúvida para ninguém, só que, para e pensa, lá atrás, quando a Natália morreu, ela deu entrada onde? Serviço de verificação de óbito. Quando vai para o serviço de verificação de óbito, não há indício nenhum de crime. Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouco dessa história. Claro que isso a polícia vai confirmar, eu só estou aqui confabulando com as ideias como vocês estão em casa. Imagina o seguinte, se a hipótese, essa família realmente queria acabar com a vida da Natália, e assim fizeram, e o corpo, então, diante de todo aquele cenário que montaram, eu estou falando de uma hipótese, diante de todo um cenário que montaram, vai o corpo da Natália para o serviço de verificação de óbito, enterra como morte natural. O que os agentes causadores pensam? Ufa, deu certo, porque não passou pela polícia, não tem indício de crime, então tiramos um problema da frente, conforme até um relato da amiga da Elizabeth falando que a Natália era um problema para Elizabeth. Lembram? Lá atrás. Então, tiramos um problema da frente. Ok, deu certo. Aí, começa a Larissa. Bom, é um problema. Ah, mas vamos lá. Se a gente já fez isso com a Natália e deu certo, vamos criar uma situação e vamos acabar com a vida da Larissa. Vamos envenenar da mesma maneira, com um remedinho, ou seja lá o que for, a gente tira, abre a cápsula, coloca e tal. Quem fez isso? Quem é que fez isso? E deu para a Natália e na mesma condição pode ter dado isso para a Larissa também. A exumação de Natália Garnica aconteceu há quase um mês no cemitério de Pontal. O laudo médico aponta que a filha de Elizabeth Arrabaça, irmã de Luiz Antônio Garnica, presos suspeitos pela morte de Larissa Rodrigues, morreu também envenenada com chumbinho. O diretor do IML aponta que as substâncias encontradas no organismo de Larissa e Natália, embora sejam chumbinho, são diferentes. Com amostras de segmentos de pulmão, estômago e fígado, veio positivo para um tipo de chumbinho. Antes eu gostaria de explicar que o chumbinho é uma classe de um organofosfato e o que veio na Natália é o carbofurano. Ele é totalmente diferente do que veio na Larissa, que é o odicarb. Ambos são chumbinhos, mas são substâncias diferentes, têm o mesmo efeito, causam a morte, causam tontura, náuseas, como os dois são da mesma classe, então eles causam a mesma coisa, só que eles são substâncias diferentes. Segundo o IML, se são substâncias diferentes, isso pode contradizer o que Elizabeth Arrabaça disse em carta. A suspeita falou que o mesmo chumbinho que Natália Garnica ingeriu foi também o que levou para a nora Larissa. Elizabeth fala que se lembra que a filha dela, Natália, que morreu em fevereiro, havia falado que várias pessoas que tinham chácaras em Pontal pediram veneno para rato. Natália era chefe da vigilância sanitária de Pontal. Elizabeth Arrabaça fala que Natália conseguiu 2 vidrinhos de um veneno chamado chumbinho.
Elizabeth diz que colocou na bolsa vários medicamentos como dipirona e omeprazol e que no dia em que ela foi no apartamento de Larissa, disse que não estava passando bem. Daí tomou 2 cápsulas de omeprazol e que Larissa falou: "Posso tomar omeprazol para ver se melhoro, sogra?" Elizabeth Arrabaça então disse: "Claro que pode." A confissão no sentido de que ela entregou o chumbinho, que ela forneceu o chumbinho para a Larissa, e claro que a Larissa não tomaria esse veneno da forma que ela entende que tomou. A dona Elizabeth mascarou aí o fornecimento dessa cápsula como se efetivamente fosse omeprazol. Na verdade, ele continha chumbinho, tanto que a Larissa faleceu na madrugada do dia 22. Essa carta foi realmente uma confissão. Se ela tinha aí o objetivo de dizer que não tem nada a ver com isso, agora, pelo contrário, ela efetivamente demonstrou que ela forneceu o veneno para a Larissa. Pelo que vocês estão falando, pelo que a mídia está divulgando dessa carta, que aí diz que ela não foi ela, alguém colocou numa cápsula de medicação e a filha tomou e ela deu por um acaso para a nora, isso não tem fundamento técnico nas provas técnicas que a gente achou. Foi envenenado por uma substância a Natália e foi envenenada a Larissa por uma outra substância, ambas da mesma classe com o mesmo efeito. O laudo toxicológico da professora Larissa apontou envenenamento por chumbinho. Mostrou também lesões no pulmão e coração, assim como a irmã de Garnica, que morreu aos 42 anos depois de um infarto, mesmo, segundo familiares, não tendo problemas de saúde. E ainda a proximidade das mortes de Larissa e Natália chamou a atenção dos investigadores. Para a defesa de Elizabeth Arrabaça, há a causa da morte de Natália Garnica, mas não quem cometeu o crime. Você ter um laudo positivo não é afirmar que foi a Elizabeth que a matou. Então uma coisa já não automaticamente liga a outra. Os novos interrogatórios de Luiz Garnica e Elizabeth Arrabaça vão acontecer no dia 25 de junho. A expectativa é de novas versões que possam esclarecer o crime. Elizabeth Arrabaça nega qualquer participação. Ela nega desde as alegações da Natália, né? Quando eu fui questionado a ela dessa situação, quando veio o pedido de exumação, ela nega igualmente da Larissa que ela não teria nenhuma relação com a morte da Natália. E aí, posteriormente, a própria defesa é surpreendida com essa carta, onde na carta ela tem uma conclusão que ela acredita que a filha teria colocado dentro de uma cápsula de remédio o chumbinho, teria tirado a própria vida com esse chumbinho, remédio esse que posteriormente ela pegou o interruptor desse remédio e acabou ministrando para Larissa. De acordo com o Instituto Médico Legal, o laudo não necessita de uma contraprova, ou seja, com toda a tecnologia aplicada, há a garantia de um trabalho científico bem executado. Este laudo, ele é final, ele é suficiente. Quando se faz esse tipo de exame lá no laboratório de toxicologia, todo o cuidado que a gente falou lá atrás, né, que demoraria de 30 a 60 dias, parece um tempo muito... Mas é exatamente isso. O preparo, a leitura, a confirmação, ela tem que ser certeira. Não dá para a gente dar um resultado que amanhã depois uma outra metodologia, outra coisa, fale que não, que é duvidoso. Então, quando ele vem positivo, a gente afirma com 100% que ele é positivo. Sem necessidade de contraprova. Não há motivos para contraprova. Aí o momento da prisão da senhora, ela colocou um pano preto na cabeça e a repórter vai conversando com ela. Ó. Abre o áudio. Ó. As polícias vão descobrir. Ela disse que a polícia vai descobrir. Uma contraprova está sendo feita nesse momento. Saiu o laudo preliminar. Guastelli me ajuda aqui na explicação. Sai o laudo preliminar, eles já pedem uma contraprova, porque se confirmar na contraprova, já é a prova que eles precisam. Foi o laudo preliminar que o IML aqui de São Paulo, né? O corpo foi exumado há mais de 20 dias, veio para a capital, passou por alguns exames, né? A perícia e deu esse laudo preliminar. E está aguardando agora o laudo definitivo, que vai apontar realmente se é o envenenamento ou não. Mas o laudo preliminar já deu esse caminho aí. Bom, atenção, gente, só para você entender aqui a cadeia. Dona Beth está presa. Luiz, o médico, está preso. A Larissa, professora de Pilates, morreu agora, envenenada.
Meses antes, a Natália morreu. E 15 dias antes da Natália, quem morreu? O cachorro dela. Ela tinha um cachorro que ela era apaixonada da raça. É Chow que fala, né? A pronúncia correta é Chow. Ó, esse cachorro bonitinho, uma gracinha, ó. Tem a língua roxa, né? O cachorro morreu misteriosamente. 15 dias antes. A polícia investiga se não foi envenenamento. Calma que tem mais. Acabou de chegar mais uma agora que você não vai acreditar. O advogado do Luiz Garnica, o médico que está preso junto com a mãe, está dizendo agora que o médico está com medo e ele diz que poderia ser a próxima vítima da própria mãe. E a motivação dos crimes pode ser financeira, já que Elizabeth é viciada em jogos e estaria afundada em dívidas. O filho ser vítima da mãe? Será que isso realmente pode estar acontecendo ou estão querendo desassociar o filho da dona Beth? Eu não sei. A investigação é quem vai dizer. O promotor é muito bom desse caso, ele está acompanhando de perto, o delegado também. Mas tem mais. Marcos Leandro vai trazer uma informação nova. Descobriram agora que uma amiga de Elizabeth, madrinha de casamento de Elizabeth, estava na casa dela fazendo uma visita. A moça disse que não estava se sentindo bem para Beth. E Beth a medicou. O que aconteceu, Marcos Leandro, com essa mulher, amiga de Elizabeth, madrinha de casamento de Elizabeth, pediu um remédio para Elizabeth na casa dela. O que aconteceu? Pois é, Gotino, estava na casa da dona Elizabeth, essa mulher, né, bem próxima a ela, fazendo aquela visita especial, disse que não estava se sentindo bem, começou a passar mal e a dona Beth virou para ela, não, pera aí que a gente vai resolver isso, e deu um medicamento para essa mulher. Ela passou mal, ou seja, piorou a situação, né? Acabou internada e agora luta pela vida. Ô Gotino, essa mulher, medicada pela dona Beth, ela está internada há 5 dias. Há 5 dias internada, né? E segundo informações, ela não quer falar sobre esse assunto. Ó, então vamos lá. Vamos explicar aqui para o telespectador. Essa mulher foi à casa da Elizabeth, pediu um medicamento. Marquinhos, está chegando uma informação nova. Luísa Mataro está passando aqui a informação nova chegou. Ó, atenção. A amiga da Elizabeth foi à casa dela. Chegou lá, passou mal. Pediu pra... você tem um remédio aí pra... acho que tô com o estômago enjoado e tal. Um omeprazol. Só que a mulher falou, eu tenho um negócio bom pra você. Ela tomou, ela passou mal, e a informação do Marcos está certa, a mulher foi internada, ficou 5 dias internada, saiu, se recuperou. Aí explodiu tudo isso agora. Descobriram que essa mulher é uma empresária, uma comerciante, foram até o trabalho dela. A mulher não quer falar sobre o assunto, mas ela se emociona. Isso já aconteceu faz um tempo, mas a mulher se emociona ao falar do assunto, mas ela não quer dar entrevista. Eu vou tentar falar com ela. O Luiz Callas e a Natália Campos vão tentar falar com essa mulher para a gente tentar conversar com ela. Como é que foi isso? Ela passou mal. Ô Guastelli, nós estamos nessa cobertura agora, direto de Ribeirão Preto. A polícia está investigando. A Larissa, professora de Pilates, morreu. O doutor está dizendo, olha, a minha mulher pode ter sido assassinada, mas não fui eu. Ele já está passando o bastão para ela. Só que ela já se complicou, porque ela escreveu uma carta dizendo que sim, que a moça pode ter morrido envenenada, mas porque consumiu uma cápsula com veneno dentro. Quem é que coloca veneno dentro de uma cápsula? Você vai dar veneno pro rato, o rato tem que ser em cápsula agora? Então, e quando ela fez a carta, a dona Beth, ela já estava se antecipando a esse resultado que o jornalismo da Record em Ribeirão Preto teve acesso. Ela já estava se antecipando, vai pintar no exame da minha filha, vai pintar
mas é porque minha filha estava tomando muita medicação, etc. Então, essa senhora agora está sendo investigada por vários crimes e não apenas a morte de Larissa. Essa é a história. É um trabalho agora importante para a polícia, essa investigação, né? Para ver se realmente a relação dela, né, da mãe, da dona Elizabeth, com agora a morte da filha. Já com relação à morte da nora, né? Foi pedida a prorrogação da temporária, a justiça prorrogou a temporária por mais 30 dias, então, ou seja, ainda não encerraram as investigações da professora. E agora, com a reabertura do caso da filha aí, porque a princípio era uma morte natural, a polícia vai ter um trabalho aí para fazer essa investigação. E essa tese de que o médico seria a próxima vítima da mãe é para tirá-lo da cena do crime, né? Para falar, não fui eu que matei a minha esposa, e sim minha mãe, né? Então, como ela já é uma pessoa de idade, vai cair tudo sobre ela. E vão pedir a soltura dele, baseado nisso. Vão pedir a soltura dele. O Luiz Calas, meu editor-chefe, está conversando com o Pagliani, que comanda o Cidade Alerta em Ribeirão Preto. Eles, baseado nisso, eles vão querer a soltura do médico, dizendo, ela fez porque ela quis. Ela é responsável, ela é maior de idade. A estratégia de defesa já está traçada. Sim, já está traçada, mas o delegado e o Ministério Público estarão atentos, e o juiz também, porque o que acontece, Coutinho, no dia que a sogra esteve na casa da professora de Pilates, né, a gente lembra aqui que ele arrumou um álibi, foi para o cinema, o shopping center da cidade, para uma fila, deixou ser filmado, né, fez questão e tá lá. Então ele já criou um álibi. Então há indícios suficientes aí para mantê-lo preso. Olha, e acaba de chegar uma nova informação aqui, eu estou em contato direto, São Paulo, Ribeirão Preto. Pagliani passou a informação aqui. As duas teriam sido envenenadas por chumbinho, mas não o mesmo chumbinho. Tem princípios diferentes. Isso derruba a tese da carta dela, de que a menina estava com o chumbinho em casa, se confundiu, o chumbinho foi parar na casa da outra. Olha, esse caso ainda vai dar o que falar. A gente tem informação aí do Diógenes Tadeu de Freitas, que é o diretor do IML aqui de Ribeirão Preto, também confirmando que foi sim detectado chumbinho no corpo da Natália, porém com um princípio ativo diferente daquele que foi encontrado no corpo da Larissa. Bom, no laudo da professora de Pilates, a Larissa Rodrigues, foi detectado o aldicarb. É um princípio ativo do chumbinho, um veneno altamente tóxico, usado ilegalmente como raticida. Já no caso da Natália Pagliani, o princípio ativo seria o carbofurano, também um princípio ativo aí do chumbinho. Ela teve o corpo exumado em maio no cemitério de Pontal, como nós mostramos aqui na Record, e as amostras foram enviadas para o IML de São Paulo para exames específicos, para apontar de fato se existia chumbinho no corpo da Natália. Bom, o caso ganhou repercussão após a prisão do irmão e da mãe dela, e aí a gente está falando do Luiz Garnica, né, o médico Luiz Garnica, e também a Elizabeth Arrabassa. Até porque documentos apontam semelhanças entre esses dois casos, entre essas duas mortes. Lembrando que a morte da Larissa é um caso à parte da morte da Natália. São inquéritos distintos, porém os casos se conectam. O novo laudo, Pagliani, ele contradiz a versão que a Elizabeth contou em uma carta escrita recentemente na prisão. A gente já mostrou isso aqui na Record, mas só para relembrar o caso, a Elizabeth disse que pegou os medicamentos da filha Natália, quando ela tinha morrido, na casa da filha, e que a filha, então, teria colocado chumbinho em alguns comprimidos que seriam usados para matar ratazanas em chácaras. Isso porque a Natália era uma veterinária. Sem que a Elizabeth soubesse, né, ela pegou esses remédios, essa é a versão dela, pegou esses remédios, levou para casa, e quando a Larissa passou mal depois de ingerir uma marmita, isso 2 meses depois, ela então teria dado esse remédio, que é para dor de estômago, para Larissa, sem saber que esse comprimido continha chumbinho. A Elizabeth conta na carta ainda que ela mesma teria tomado um desses comprimidos, teria passado mal, mas sobreviveu. Segundo a acusação, é uma versão bastante fantasiosa, mas é o que ela alegou nessa carta. Porém, com esse resultado, né, Pagliani, dos exames aí do laudo da Natália, apontando que o princípio ativo é diferente do encontrado no corpo da Larissa, ou seja, isso tudo significa que a versão da Elizabeth já não faz muito sentido. Já não fazia agora,
agora faz muito menos. A gente conversou com o advogado de defesa da Elizabeth Arrabaça, o Bruno Ribeiro. Ele falou sobre esse laudo que deve ser entregue, então, amanhã ao delegado do caso, Fernando Bravo. Vamos ouvir o que ele disse, Pagliani. Nós questionamos a Elizabeth sobre eventual participação ou eventual cometimento deste fato, e ela sempre negou, né? Então, a defesa, até então, ela trabalha com a negativa da Elizabeth, não só no caso da Larissa, mas também nessa situação da Natália, da filha dela, embora posteriormente ela tenha de próprio punho feito essa carta sem o conhecimento da defesa técnica, tá? Que isso é bem importante a gente frisar. E enquanto a gente não tiver um documento oficial, a gente tem que trabalhar só com essa suposição. Então vocês tiveram a informação extraoficial e para a gente analisar como que a gente vai seguir com a defesa dela, a gente precisa realmente do laudo. Até porque para tentar analisar se esse laudo vai vir simplesmente falando que existia essa substância e se eventualmente foi possível verificar a quantidade de substância que teria no corpo dela. A prisão que a Elizabeth está hoje é uma prisão temporária, uma prisão de investigação, tá? Que com 30 dias foi pedida a prorrogação por mais 30 dias. Passados esses segundos 30 dias, completando 60, ou ela tem que vir um novo pedido de prisão e aí sim preventiva, tá? Que aí muda a natureza dessa prisão, ou ela tem que ser colocada em liberdade. Com toda certeza, essa nova informação, se realmente esse laudo vier como positivo, eu vejo que neste momento dificultaria um pouco a possibilidade dela responder esse processo em liberdade. Que até o presente momento a gente entende que ela tem todo o direito de estar respondendo a essa, hoje ainda, investigação, porém em liberdade. Então a gente já tem a situação do filho, que também se discute eventual participação ou não na situação da Larissa, e agora surge então a possibilidade da morte de um outro membro agora interno da família mesmo, né? E isso complicaria muito a situação. A família está totalmente desacreditada nessa situação, porque jamais imaginariam que isso poderia acontecer. Eu estive com ela semana passada e eu questionei novamente essa situação, porque para a defesa é muito importante a gente entender todo o contexto do que foi, do que vai aparecendo na investigação. E ela é muito firme no sentido de negar qualquer participação nos fatos, tanto da Natália quanto da Larissa. Inclusive sempre tratou tanto a Natália, óbvio, filha, mas a Larissa também como uma outra filha. Então, a Elizabeth e o filho dela, o médico Luiz Garnica, continuam presos temporariamente, com expectativa de que essa prisão possa ser revertida para uma prisão preventiva. Nós entramos em contato com o advogado do Luiz Garnica, que é o Júlio Mocin, e ele disse para a gente que todas essas informações sobre o laudo, embora ainda não exista um laudo oficial, isso a gente só deve ter acesso a esse laudo amanhã, mas enfim, todas essas informações, segundo o advogado, reforçam a tese da defesa do Luiz de que quem praticou o crime foi a Elizabeth e não o Luiz. Essa tese é combatida pelo Ministério Público. Nós já conversamos com o promotor do caso, o Marcos Túlio Nicolino, e ele já reforçou também que acredita que o Luiz participou sim do envenenamento de Larissa Rodrigues, a então esposa do Luiz. Já o pai da Natália, o ex-prefeito de Pontal, Antônio Luiz Garnica, não atendeu as nossas ligações. Afasta a tese da Elizabeth, que inclusive ela manifestou na carta, de que o veneno que foi dado para Larissa, segundo ela, de forma acidental, seria o mesmo que estaria em poder da Natália em Pontal, e a história das cápsulas de omeprazol que teria dentro chumbinho. Isso agora está descartado. O veneno que matou a Natália é um e o veneno que matou a Larissa é outro. Ela escreveu aquela carta, com certeza ela já estava se antecipando e já querendo excluir a sua responsabilidade em ambos os casos, dizendo que tudo aconteceu de forma acidental, de forma descuidada, e nós temos a informação que não, né? Que ela deliberadamente aí deu veneno para a Natália e também para a Larissa. Como a Natália morreu e não se levantou suspeita nenhuma na época, né? Foi dado como morte natural. Foi usado a mesma técnica, o mesmo modo operante com relação a Larissa. Teve acesso com exclusividade ao depoimento do namorado de Natália Garnica. Ele contou que o casal estava junto há 5 anos. E dias antes de Natália morrer, a mãe dela, Elizabeth Garnica,
foi até Elizabeth Rabassa, né, Garnica? Elizabeth Rabassa foi até Pontal para passar uns dias na casa da filha. O namorado afirmou que não havia chumbinho com Natália e ela não tinha nenhum problema de saúde. Veja a reportagem. Natália Garnica era alegre, centrada e cheia de planos. Diretora do setor de zoonoses em Pontal, levava a profissão a sério e cuidava da saúde. Fazia exames regularmente e não tomava medicamentos. É o que disse à polícia o ex-namorado de Natália, um mecânico de 39 anos, que estava na casa da mãe dele na ocasião da morte da veterinária, em 9 de fevereiro. Segundo o depoimento, Elizabeth ficou 2 meses sem visitar a filha, mas foi para a casa de Natália, em Pontal, no fim de semana em que ela morreu. O ex-namorado afirma que tinha uma relação razoável com a sogra, porém preferia evitar conflitos. O casal tinha combinado de se encontrar no fim da tarde daquele sábado, mas Natália não ligou mais e parou de responder as mensagens. Na madrugada, ele recebeu uma mensagem do irmão dela, Luiz, dizendo que era urgente, e contou depois que Natália estava morta por causa de um mal súbito. O ex-companheiro conseguiu falar com Elizabeth por telefone. A mãe de Natália estava com a outra filha, a fisioterapeuta Viviane Garnica, de 46 anos. As duas insistiram para que o homem retirasse as coisas dele da casa o mais rápido possível. Na segunda-feira, menos de 48 horas após a morte, a casa onde Natália morava com o namorado já tinha sido esvaziada. Os pertences dele já estavam ensacados. Questionada sobre a morte de Natália, Elizabeth disse que a filha chegou em casa no final daquela tarde, comeu e foi deitar. Quando foi chamá-la, já estava morta. No depoimento, o namorado negou qualquer possibilidade de Natália ter ingerido chumbinho por conta própria. Na casa deles, garante que não havia veneno. O caso de Natália, segundo as investigações, está conectado com o da cunhada dela, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos. Larissa foi encontrada morta no dia 22 de março, em Ribeirão Preto, envenenada com chumbinho, segundo o laudo necroscópico. O marido dela, na ocasião, o médico Luiz Garnica, de 38 anos, e a mãe dele, Elizabeth Rabassa, de 67, são os principais suspeitos e estão presos temporariamente até a finalização do inquérito. Como Natália tinha morrido em circunstâncias semelhantes, o corpo dela foi exumado no final de maio. Um laudo comprovou a existência de chumbinho nos restos mortais da veterinária. Os exames foram feitos pelo IML de São Paulo. O promotor Marcos Túlio Nicolino não tem dúvidas de que houve homicídio no caso das duas. Se chegou à conclusão, se atestou que o princípio ativo lá do chumbinho que matou a Natália é um, e o princípio ativo que está no chumbinho que foi encontrado no corpo da Larissa é outro. Isso afasta totalmente a hipótese levantada pela Elizabeth na carta de que foi um mero acidente e que ela pegou lá em Pontal, nas coisas da filha, cápsulas de omeprazol contendo chumbinho e acidentalmente, descuidadamente entregou para a Larissa aqui. Então isso está totalmente agora fora de cogitação por conta do resultado desse exame pericial. A carta foi uma forma de se antecipar ao laudo da pericial com relação a Natália e também dizer que com relação a Larissa foi um acidente porque fora usado o mesmo veneno que estaria em cápsulas de omeprazol. A carta agora desmente isso totalmente e é uma prova vamos dizer assim, contundente contra a própria Elizabeth e também o Luiz. Natália, segundo o namorado, era calma, mentalmente estável e não tinha sinais de depressão ou algo que pudesse indicar que atentaria contra a própria vida. No depoimento, ele ainda lembra de uma ligação entre Natália e a mãe Elizabeth, informando que o médico Luiz, o irmão dela, havia perdido o emprego e estava em situação financeira delicada. A veterinária teria chorado e demonstrado medo pelo temperamento dele. Para o Ministério Público, a motivação financeira dos crimes fica cada vez mais evidente. Está sendo levantada aí a situação econômica de todos, né? Do Luiz, da Larissa e da própria Elizabeth. Há informações de que Elizabeth atravessava um momento financeiro difícil por conta de dívida de jogos. A situação do Luiz também não era confortável. Há informação no inquérito que ele havia até pedido dinheiro emprestado para o pai no início de março. Então tudo isso está sendo apurado e vai ser materializado no inquérito policial. É a motivação mais forte até o momento, né?
não só a questão do divórcio, de uma eventual partilha de bens, mas também a questão financeira, tanto que na segunda-feira, dias depois aí da morte da Larissa, num comportamento totalmente incompatível com uma pessoa que está abalada com a morte da esposa, o Luiz usou o aplicativo do banco da esposa para pagar contas e inclusive também tentou sacar o dinheiro que ela tinha na poupança. O inquérito do caso Larissa deve ser encerrado no começo de julho pela polícia. Até lá, Luiz Garnica e Elizabeth Arrabaça devem ser ouvidos novamente. Após a conclusão do inquérito, o Ministério Público pretende denunciar mãe e filho por homicídio qualificado. Viviane Garnica, irmã de Luiz, e o pai, Antônio Luiz Garnica, ex-prefeito de Pontal, serão ouvidos pela primeira vez em breve. Já o caso Natália está sendo investigado num inquérito à parte pela polícia de Pontal. O homicídio da Natália vai correr na Justiça de Pontal e o homicídio da Larissa já está aqui em Ribeirão Preto sendo apurado pela polícia e pela Justiça aqui de Ribeirão. A morte da Natália, mas com o laudo está claro aí que houve um crime macabro, pelo que a gente tem percebido, porque envolve a sua mãe. E a investigação está correndo nesse sentido para saber qual é do eventual envolvimento de outras pessoas. Doutor, quem já foi ouvido do círculo da Natália? Já tem alguma coisa para começar a costurar essa história? Inclusive tem aquela carta da Elizabeth falando de cápsulas com chumbinho. E a gente queria saber o que já foi apurado de tudo isso, quem já foi ouvido até então? Tá, no decorrer, só para dar um panorama melhor para vocês, no decorrer da investigação da Larissa, nós vimos uma semelhança, tá? Assim que nos foi noticiado que ele tinha perdido a irmã também, a Elizabeth também falou isso, nós vimos uma semelhança e desde já nós instauramos um inquérito em apartado para apurar as circunstâncias da morte da Natália. Representamos pela exumação, a exumação foi concedida, realizado o laudo e agora nós já temos resultado que foi morte por envenenamento, um veneno que é comumente utilizado para controle de pragas, de rato. Aquela carta que a Elizabeth encaminhou, ela direcionou a carta para o juiz, isso daí foi juntado no inquérito da Larissa. Nós estamos analisando e tocando as duas investigações ao mesmo tempo e verificando o que pode ser utilizado para uma investigação e para outra. Para isso, nós temos que ainda ouvir outras testemunhas, fazer análise de outros telefones celulares. Não é uma coisa simples, é uma investigação complexa. Tá? E para nós, no primeiro momento, indica mais ou menos, indica a forma como foi ministrada tanto para uma quanto para outra. Ela tenta se eximir da culpa, né? Porém os laudos são substâncias químicas diferentes, né? Um tem um princípio ativo, o da morte da Larissa tem, o da morte da Natália tem outro. Tá? Então, isso daí acho que demonstra que aquela parte da carta indica que ela está mentindo. Nós ainda vamos interrogar novamente, os dois já foram ouvidos no início da investigação da Larissa. Agora resta, nós precisamos ouvi-los em relação à morte da Natália e em relação à morte nova da Larissa. Tá, para ver com todos os detalhes que nós temos, todas as informações que nós conseguimos até agora, com parte das extrações que nós tivemos, né, informações, porque isso ainda está, devido ao volume de informações que foram colhidos ali, coletados nos telefones celulares, computadores, nós não conseguimos analisar tudo ainda, porque o volume de dados é muito grande. Né? Então, o que a gente tem ali, nós conseguimos já formar uma ideia para onde vai a investigação. O que a gente não quer fazer?
Então, se está fazendo um inquérito solo, não tem uma abertura de outro inquérito. Agradecendo imensamente a nossa equipe de Ribeirão Preto, que se desdobrou para colocar esse sinal ao vivo para a gente aqui no Brasil Urgente. Os dois delegados se manifestando a respeito do caso Larissa, a professora lá, que foi infelizmente envenenada e morta. Agora veja como são as coisas. A polícia tem um entendimento de que a mãe do doutor lá, ela pode ser responsável, foi isso que eu entendi, ela pode ser responsável inclusive pela morte da própria filha. O advogado que defende o doutor está colocando isso em pauta, inclusive colocando isso como embasamento para pedir a soltura. Olha aqui, ó, as pessoas todas envolvidas nesse caso. Esse é aquele caso em que o doutor, ele era casado com a Larissa, só que ele tinha um relacionamento extraconjugal que foi descoberto por ela própria. E ele estava com receio de se separar e dividir os bens. Houve isso. Ponto. A mãe do doutor, ela foi presa também porque a polícia acredita que ela participou ativamente da morte inicialmente da Larissa. E depois descobriu-se que a própria mãe, por isso que o policial falou, ó, estamos frente aqui a um crime macabro, que a própria mãe pode ter matado a filha. Por que questão? Por que uma mãe faria isso? Uma mãe, logicamente, com um desvio mental, um desvio voltado para o crime. A gente pode estar falando aqui de um crime patrimonial, onde há interesses financeiros. O advogado que defende o médico, diz que a mãe queria ficar com tudo. Queria ficar com a grana de todo mundo, da filha, do próprio filho, que talvez poderia até ser envenenado no futuro, se confirmar isso que o advogado de defesa dele está colocando. Queria matar, como pode ter matado a Larissa, para impedir a divisão de bens e ficar com a maior parte da grana ali para o filho dela. Elizabeth, por que a senhora está presa? Vem cá. A senhora tem alguma coisa a dizer? Tem alguma coisa para falar? Dona Elizabeth, o Luiz fala que não foi ele, foi encontrado chumbinho no corpo da Larissa. Foi a senhora? Nós somos todos inocentes. O Luiz fala que não foi ele, mas diz que não sabe quem foi. As polícias vão descobrir. A senhora estava dedicando ela, a senhora estava dando sopa para ela? Não, que nada disso, para com isso. Para com isso. Ela contou para os amigos que a senhora estava dando sopa. Mentira, vai. A senhora falou que a traição era normal para ela continuar com o Luiz? A senhora tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não tenho. A senhora não queria que eles se separassem, Dona Elizabeth? A senhora não queria que eles se separassem, Dona Elizabeth? Não, ela é minha filha também, minha filha, querida, amada. A senhora sabia que o Luiz estava com outra?